Muito bom dia, estamos começando mais um Mateando com a Defensoria Pública. Vamos tentar pela terceira vez aqui ver se conseguimos solucionar os problemas técnicos. Mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos receber aqui a doutora Tamires de Oliveira Garcia para conversar sobre violências contra a população LGBTQIA+. Vamos ver, já estamos recebendo a doutora Tamires aqui, vamos ver se conseguimos agora ir adiante. Mas definitivamente o problema hoje é na minha internet e até então nós estávamos conseguindo ir adiante, né? Vamos ver, a doutora Tamires já fez um convite aqui. Olá, muito bom dia, doutora Tamir. É a terceira vez, mas eu tenho que cumprimentar porque vamos torcer agora para que dê certo. Como é que você está me recebendo agora? Tô te ouvindo bem, mas aquela Tá, hora eu parei de te ouvir, não sei por quê. tá perfeito. Eu vou fazer um breve resumo da nossa conversa aqui, porque como vai ficar gravado, né? Mas nós estávamos conversando, né? Antes de cair novamente o sinal da internet, da importância que é discutir o tema das violências praticadas contra a população LGBTQI+, né? Que ela é uma violência plural, porque nós encontramos no campo simbólico, encontramos no campo institucional, encontramos também no campo interpessoal, e por isso é um tema tão importante que a Defensoria Pública faça esse debate, que tenha esse espaço, porque nós temos esse dever constitucional de fazer a promoção dos direitos humanos, de privilegiar a dignidade da pessoa humana, e nós temos, então, a obrigação de estarmos sempre presentes nesses espaços e criando espaços que permitam nós discutirmos um tema ainda tão presente de forma lamentável em nossa sociedade. Mas eu vou pedir para a doutora Tamires aqui, mais uma vez, pedindo milhões de desculpas, né, porque o problema, infelizmente, é algo que eu não tenho como controlar hoje. A internet está realmente instável, mas a doutora Tamires havia se apresentado, né, como pesquisadora, a trajetória acadêmica dela. Eu vou pedir para ela repetir, ainda que de forma breve, para quem está nos acompanhando, o espaço de pesquisa, a tua temática, como é que tu chegas no tema que envolve a população LGBTQI+, né? Falavas também das readequações que estão ocorrendo até dentro do sistema de segurança pública para poder fazer esse enfrentamento dessa violência. Muito bom dia, doutora Tamires, muito bom dia àqueles que estão nos acompanhando. E agora, oxalá, nós possamos ir adiante, né? Sim, vamos tentar mais uma vez. Bom, obrigada, viu, Andrei, pelo convite, pela paciência para a gente estar conseguindo travar esse debate agora, hoje de manhã. Como eu estava dizendo antes, né? Estava dizendo que eu comecei as minhas pesquisas em 2012, também direcionando o olhar para as questões da dogmática penal, para depois entrar mais profundamente nos debates relacionados à criminologia, pensando primeiramente em questões relacionadas à temática de gênero, violência doméstica, e depois, somente no mestrado, em 2017, que eu me aproximei como tema de pesquisa das questões relacionadas à violência contra a população LGBT. Já acompanhava esse debate há mais tempo, na condição de assim militante, ativista da causa, né, próxima dos movimentos sociais aqui de Porto Alegre. E aí, ao longo do mestrado, eu fui desenvolvendo a pesquisa relacionada à violência contra a população LGBT e as formas de violência contra essa população, que é o que eu quero trazer um pouco aqui, né, nesse debate de hoje. Também relacionando a algumas políticas criminais desenvolvidas pela Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul. Acho que posso retomar depois um pouco melhor essa questão da delegacia, enfim, de combate à intolerância,
Mas como tu vinha trazendo, realmente essas diversas formas de violência contra a população LGBT, elas são muitas, assim, né? E as mais comuns que se conhece no senso comum e de modo geral pelas pessoas são as violências físicas, as violências letais e essas violências cometidas de uma maneira que às vezes é considerada mais branda, né? As violências de crimes contra a honra, injúria, calúnia, enfim. E o que as pesquisas que eu tenho desenvolvido têm mostrado é que realmente essas são as mais comuns e é possível fazer uma divisão entre as violências cometidas no espaço doméstico e no espaço urbano. As violências cometidas no espaço urbano são essas relacionadas às lesões corporais, violências físicas, crimes contra a vida e crimes contra a honra. A gente tem uma especificidade dos crimes relacionados à população, direcionados contra a população LGBT no espaço público, porque, em geral, são crimes cometidos com resquícios de crueldade. Então, é possível falar, assim, de delitos, às vezes, que deixam vestígios de crueldade relacionados à identidade dessa população. Às vezes, existem crimes, por exemplo, em que pessoas transexuais ou travestis são mortas, né? E se tira, por exemplo, um órgão do corpo dessa pessoa e no lugar se coloca a imagem de um santo. Então, esses são resquícios de crueldade que demonstram que existiu uma repulsa, né? Existiu uma contrariedade em relação à maneira como aquela pessoa manifestava a sua existência, como ela expressava a sua identidade, e esses são os resquícios que são deixados quando esse tipo de delito é cometido contra essa população. São os chamados crimes de ódio, né? São os crimes que são cometidos quando tem alguma forma de violência direcionada a algum grupo específico, e aí, no modus operandi do cometimento desse delito, né, se é possível colocar dessa forma técnica aqui, é possível perceber esses resquícios de crueldade relacionados à expressão da identidade dessa população. No espaço doméstico, isso é um pouco diferente, porque a gente percebe dentro da família ou do espaço onde a pessoa convive, uma rejeição familiar, às vezes, e violência psicológica, muito mais do que violência física, de um modo geral, né? São violências que são cometidas e possíveis de averiguar, investigar de uma maneira completamente diferente, porque quando tu tem uma rejeição familiar ou tu tem violências psicológicas ocorridas dentro desse espaço, em geral, o que se quer não é uma responsabilização penal em relação a aquele delito e aquele tipo de violência que está ocorrendo naquele espaço, né? Em geral, o que se quer é o respeito dentro daquela família, a inclusão naquele espaço. Às vezes, são pessoas que são expulsas de casa, né? São questões bem delicadas, assim, né? E o que se tem refletido é que é muito difícil de fazer uma investigação, uma averiguação e uma responsabilização penal em relação a esse tipo de violência, porque é um conflito e é uma forma de violência em que essa apuração não vai apresentar um resultado, e de modo geral não é o que a pessoa quer como resultado daquilo que está acontecendo, né? Então, são violências que colocam as pessoas em condição de vulnerabilidade e diversas vulnerabilidades, mas que a responsabilização e que a averiguação, qualquer tipo de investigação relacionada a essas violências, não apresentaria um resultado satisfatório, assim, né, para a resolução daquele conflito, para a composição daquela forma de violência que está acontecendo naquele espaço. Então, algumas das vulnerabilidades que são possíveis de ser pensadas em relação a isso são alguns prejuízos que isso apresenta para essas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que é expulsa de casa em função da sua orientação sexual ou em função da identidade de gênero, que começa a expressar, às vezes, na adolescência,
ela pode ter prejuízos no acesso à educação, pode ter fragilidades quanto à habitação, porque onde é que essa pessoa vai morar, e se ela precisa morar em outro lugar, ela precisa de alguma forma de renda, né, para poder se manter. E isso, quando tu é mais jovem, né, tem menos de 18 anos, às vezes é muito mais difícil. Então, são vulnerabilidades que as pessoas são condicionadas, que geram outras formas de violência e que são violências possíveis de se pensar numa dimensão institucional. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, que é expulsa de casa e que, a partir disso, entra num lugar de vulnerabilidade, que não tem onde morar e tem dificuldade de manter a sua frequência na escola, isso pode gerar uma evasão escolar. São dados muito difíceis de se coletar e que geram essa vulnerabilidade numa dimensão institucional escolar, porque a pessoa, se ela não tem condição de dar continuidade a seus estudos, dificilmente depois ela vai conseguir manter um desenvolvimento, né, da personalidade e um desenvolvimento profissional suficiente para entrar no mercado de trabalho em condição de disputar com outras pessoas que tiveram que deram o andamento comum, assim, né, considerado comum em relação à escolaridade. Então, essas são algumas vulnerabilidades possíveis de se pensar em relação à violência contra a população LGBT. Também numa dimensão institucional, é possível pensar de um acesso precário à saúde, e um exemplo muito comum é a forma de acesso à saúde de mulheres de modo geral, mas de mulheres lésbicas e bissexuais, ou então de pessoas transexuais masculinas, que têm os órgãos genitais considerados femininos, né? Então, são pessoas que às vezes têm dificuldade no acesso à saúde, porque tem dificuldade no atendimento ginecológico. Uma mulher que se relaciona sexualmente com outras mulheres, às vezes, quando relata isso no atendimento ginecológico, para além do tratamento vexatório que se pode ter nesse sentido, às vezes também tem um andamento inadequado em relação ao atendimento. Às vezes se diz que são mulheres que não precisam fazer algum tipo de exame de Papa Nicolau, por exemplo, o que é uma falácia. Então, deixando de se fazer esse tipo de exame, tu deixa de ter, né, o resultado em relação a algum tipo de doença, algum tipo de nódulo, pode resultar, e existem relatos de mulheres que têm, que desenvolveram tumores e doenças relacionadas à falta de diagnóstico de doenças por causa desse atendimento inadequado nesses espaços. Então, essa também é uma dimensão institucional possível de se averiguar em relação às violências cometidas contra a população LGBT. Claro que aqui também fica muito difícil de se pensar numa responsabilização e numa forma de solucionar esses casos, né? Claro, a gente pode falar em erro médico, é possível falar sobre isso, mas como solucionar a forma de se pensar o atendimento ginecológico direcionado a essas pessoas, né? Ou então, pessoas transexuais, quer dizer, que nasceram, ele foi designado o gênero feminino e ao longo da vida transicionaram para uma identidade de gênero masculina, mas mantém os órgãos genitais femininos. São pessoas transexuais masculinas que deveriam ter um atendimento ginecológico em função dessa condição física que elas mantêm. E às vezes esses espaços não estão preparados para esse atendimento e não sabem fazer esse tipo de acolhimento, não sabem que tipo de procedimento deve ser desenvolvido. E me parece que são questões que não são desenvolvidas porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. São temas que pode ser pouco tratado na área da saúde, enfim, pode ser que seja considerado um tema novo também, são pessoas que não sabem como lidar com essa questão. Então, a gente tem essa dificuldade no tratamento dessas questões nesse âmbito institucional. E aí, como uma responsabilização penal vai apresentar uma saída para essa questão, sabe? Essas são as questões que eu fico me perguntando e que me parece que
está fora, né, do âmbito do sistema de justiça e das instituições do judiciário, da defensoria, enfim. Claro que se pode sempre pensar numa ação, né, indenizatória, mas assim, para a pessoa que não teve um diagnóstico a tempo de tratar ou teve um diagnóstico muito tardio em relação a uma doença, aquilo já ficou na vida dela, né? Aquela marca já ficou, aquele trauma ou aquela condição resultante disso tudo já produziu aqueles efeitos e tentar compor isso depois é reparar danos já constituídos, assim, né? Então, me parece um tema muito delicado no sentido de pensar que essas violências de dimensão institucional, o direito e as instituições jurídicas têm muita dificuldade de dar conta disso, né? Então, eu tenho pensado, além disso, que a partir dessa decisão, que é possível de se dizer que é uma decisão recente do STF de 2019, que é de criminalização da homofobia e da transfobia, isso apresenta uma forma de responsabilização e uma certa resposta prática, né, em relação a isso, mas que não soluciona 100% a questão das violências que a gente percebe que são direcionadas à população LGBT. Então, claro, a gente pode pensar em outras formas de garantias, de tentar garantir o acesso à saúde, à educação, o fomento a políticas públicas e outras formas de acesso, né, a esses direitos para essas pessoas, mas o que se tem debatido nesse último período em âmbito jurídico é essa criminalização da homofobia e da transfobia nos termos que o STF colocou. Então, como tu me deixou bem livre assim para hoje, eu pensei em falar um pouco também sobre isso. E uma coisa que me preocupa é que eu sempre coloco, mas como uma forma de reflexão mesmo, nada a condicionar o debate ou para que a gente, ou para gerar qualquer tipo de culpa, é pensar que quando a gente fala em homofobia ou transfobia ou LGBTfobia, como algumas pessoas têm colocado para abarcar mais pessoas dessa sigla, né? Enfim, que isso é condicionado e que esse debate acaba ficando no debate de psicopatologização. As fobias são aversões, né? São medos condicionados e que as pessoas desenvolvem ao longo da sua vida. As pessoas têm fobia de aranha, têm fobia enfim, de inúmeras, de altura, e aí é uma dificuldade lidar com isso, porque isso é tratado em termos de psicopatologização. Será que, pensando em formas de viver a vida, de orientação sexual e de expressar o gênero em sociedade, é possível olhar para isso como uma fobia? É possível dizer e legitimar condutas que discriminam e que têm preconceito com esse tipo de orientação e de identidade como uma fobia, como uma aversão psicopatológica? Então, acredito que é possível fazer essa reflexão e pensar que essas discriminações e esses preconceitos, eles são gerados, são fruto de uma discriminação cultural, de uma forma de reprodução de violências e de preconceitos que estão reproduzidos em sociedade, reproduzidos culturalmente. São produtos da cultura, e se a gente olhar para isso de uma maneira psicopatologizada, né, como uma questão relacionada a esse campo, pode parecer impossível de resolver e de ter um encaminhamento, né? Uma pessoa que tem medo de aranha, bom, o que tu faz em relação a isso, né? Ela pode tratar, mas isso está legitimado, ela tem aquela patologia em relação a isso. Mas em relação a uma população que vive em sociedade, eu acredito que a gente possa lançar uma outra reflexão para isso, né?
Não é tipo, eu tenho aversão a homossexuais e agora isso está resolvido e tem uma legitimidade em relação a isso. Acho que é produto da cultura e é possível refletir em torno do respeito e da tolerância em relação a essas formas de viver a vida, essas formas de expressar a sua identidade como uma questão relacionada à cultura e à sociedade e não legitimando algo que não me parece patológico, me parece produto dessas violências que são reproduzidas culturalmente. Então, essa é só uma reflexão inicial, assim, para a gente pensar como está esse tipo de debate, né? Mas é claro que falar em homofobia, em transfobia, LGBTfobia, isso já está no vocabulário comum, né? Então, não é assim que uma caça às bruxas, né? Não é tipo, vamos mudar nossa linguagem, mas é só de pensar que realmente essas questões estão relacionadas à cultura e é possível fazer alguma coisa em relação a isso e modificar nossas atitudes, mesmo que com o tempo, em relação a esses preconceitos que a gente foi ensinado a ter. A gente foi ensinado, a gente cresceu numa sociedade que não estava acostumada com essas vivências. Então, acho que a gente tem que olhar para essas questões desse modo, assim, né? Então, Me diga, tá me escutando? tô. Tá, que bom. Pois é, tu tocaste num ponto, até anotei aqui, quando tu falaste na violência dentro do espaço casa, do espaço doméstico. Né? Ela é uma violência que às vezes ela está muito esmaecida nos debates, mas ela é tão grave porque ela envolve o processos identitários. Né? São feridas, são cicatrizes que ela às vezes perduram pro resto da vida daquela pessoa. Né? E aí tu falaste muito bem, o direito penal, como é que o direito penal vai solucionar, por exemplo, o desamor de um pai, de uma mãe, que não aceitam o filho ou a filha no seu espaço doméstico e colocam, muitas vezes, esse ente familiar dentro de uma situação de vulnerabilidade. Né? O direito penal ele é muito limitado. Aliás, o direito penal, se pensarmos ele como um propósito para solucionar questões culturais, ele fica muito aquém do desejado. Né? E aí, quando tu fala em cultura, né, me parece que não sei como é que tu tem observado hoje o cenário atual. Né? É um cenário de muitos avanços, mas ao mesmo tempo aquela situação, parece que existe uma economia política de discurso, né, que tem muita troca. Né? Avança-se um pouco nesse espaço, mas daqui a pouco tem retrocesso de um outro lado. Principalmente no campo simbólico, com discursos, né? Inclusive discursos que eles acabam chegando no campo político, discursos que, enfim, vão permeando outros espaços na sociedade. Nós tivemos agora, em pleno dia do orgulho LGBT, nós tivemos um comunicador, enfim, uma audiência razoável, um programa que as pessoas, a gente goste ou não, as pessoas escutam, né? E que faz parte dessa formação, desse processo cultural, e que destilou o seu ódio, o seu preconceito, o ódio ao outro. É importante que a gente se diga isso. Nós estamos chegando aí também ao ponto desse ódio ao outro chegar no patamar do querer eliminar o outro, que é muito grave nessa lógica da eliminação, essa lógica de não aceitar a convivência com as diferenças, né? E aí tu mencionaste também a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vi que tu preparaste para conversar um pouco com a gente sobre essa decisão muito emblemática, né? Que ainda está sendo refletida e pensada, e por muito tempo a gente vai entender como ela vai se posicionar no âmbito jurídico, no campo judicial. Né? Pois é, eu acho isso um assunto bem delicado, assim, né? Porque é claro que essas manifestações de ódio, elas mexem com a gente, assim, né? E mexem com o nosso modo de ver as coisas, às vezes nos ofendem, né? Nos atingem de modo até subjetivo, assim. E, mas eu tenho pensado, honestamente, assim, num exercício que eu não acho fácil, que lançar a nossa própria intolerância contra isso acaba não resolvendo nada, sabe? Tipo,
são manifestações de ódio e que querem acabar com as pessoas, querem, às vezes, aniquilar uma população. São manifestações muito duras de acompanhar, mas eu tenho pensado que lançar a nossa intolerância de volta não resolve nada e não propõe, né, não é propositiva em relação a um debate que a gente gostaria que fosse de respeito e de tolerância, né? Como é que a gente quer modificar a realidade, assim, né? Parece algo utópico e gigante de se pensar, mas fazendo um debate que é pautado no ódio e na resposta ao ódio, assim, né? Então, eu não tiro a razão de quem quer uma responsabilização em relação a esse tipo de atitude, entendo quem procura os mecanismos da justiça em relação a uma possível responsabilização penal em torno desses discursos de ódio, e isso tem sido feito por muitas pessoas, inclusive por várias figuras públicas, mas honestamente eu não acredito nesse tipo de responsabilização como uma alternativa, sabe? Eu acho que a gente não responde o ódio com ódio. Claro que daí parece, né, uma, uma forma assim muito pacificadora de olhar para as coisas, mas eu acho que a gente responde a esse tipo de questão com proposições, com uma forma alternativa de se pensar a vivência em sociedade, porque é possível viver com respeito, é possível uma convivência. Não tem tanta proximidade e com o tempo desenvolver uma compreensão em relação àquilo, se analisar, né? Fazer uma autocrítica às vezes em relação a questões que a gente não está acostumado a lidar e lançar para essas questões alternativas de convivência, assim, né? Então, quando eu falo disso, é claro que eu me coloco também nesse debate, assim. Eu acompanho muito o debate em relação a gênero e sexualidade, mas às vezes, com relação a outras questões, vou pensar aqui intolerância religiosa ou de população negra, pode ser que às vezes eu cometa algum tipo de conduta que não vai ser condizente com o que se espera ou acabe ofendendo outras pessoas. E o que vai resolver eu lançar algum discurso de ódio porque eu não tive condição de, em algum momento, dar conta do que se esperava como uma vivência adequada em sociedade, né? Então, eu acho que eu tenho pensado, e acho que é uma construção muito difícil essa, que a gente não responde o ódio com ódio, a gente responde a esse tipo de conduta com proposições e com, assim, em termos institucionais, né, com projetos. A gente precisa ter projetos de respeito e de tolerância para esse tipo de questão, porque a simples responsabilização, isso não muda a realidade. Isso não produz efeitos em sociedade, assim. Claro, tem esse efeito simbólico de que, isso aconteceu, então agora isso foi responsabilizado, então não deve ser feito novamente. Produz esse efeito simbólico, mas é isso que a gente quer produzir medo no outro para que ele respeite quem a gente é. Honestamente, assim, enquanto uma mulher, né, que tem uma orientação sexual dissidente da normativa, não é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas tenham medo de conversar comigo. Eu não quero que as pessoas tenham medo de interagir comigo e com outras pessoas. Eu quero que, com o tempo e na medida que for possível, elas procurem desenvolver um respeito e uma tolerância em relação a essas vivências. Então, acho que, em relação às respostas para os discursos de ódio, a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás e olhar para isso com aquela tolerância que a gente não tem. Porque é isso, a gente também não foi ensinado a ser tolerante com alguém que nos agride, né? Com alguém que atinge a nossa forma de olhar para o mundo e que nos diz algo que é ofensivo, né? Que é ofensivo com as ideias e as nossas concepções de mundo. Então, acho que esse é um desafio que eu tenho colocado para minha vida, assim, né? Mas que é a maneira como eu acho que a gente deve encarar as coisas. Senão a gente entra num ciclo
de violência, inclusive, né? De reprodução de ódio com ódio, e isso foi assim que eu acho que a gente chegou nesse contexto social, nesse contexto político, assim, né? De legitimação simbólica das violências e de achar que isso é aceitável, é inaceitável, eu acho. A gente viver numa sociedade em que a violência e a intolerância está legitimada. Ninguém ganha nada com isso, sabe? Então, eu acho que é muito difícil realmente, acho que a população LGBT em especial avançou muito, principalmente nos últimos 10, 11 anos, assim, né, pensando de 2010 para cá, que várias garantias e vários direitos foram conquistados, e aqui a gente pode falar da união civil entre pessoas do mesmo sexo, e depois da conquista da possibilidade da conversão da união estável em casamento, e da possibilidade de casamento por essas pessoas, do debate que se avançou em relação à nomenclatura e a forma de identidade de pessoas transexuais, travestis, e a possibilidade agora, também numa decisão relativamente recente, de que os cartórios registrem, sem nenhum processo judicial, a identidade de gênero dessa população. Então, eu concordo contigo quando tu diz que a gente teve avanços, muitos, em relação à garantia de direitos para a população LGBT. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve esse retrocesso em relação a esses debates, assim, né? Cada vez mais está difícil falar sobre isso, principalmente para quem está disposto, aliás, né? Porque as pessoas, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas têm medo, assim, de falar e de conversar, porque, eu não quero te ofender, sabe? Já começam se desculpando, assim, me desculpa se eu cometer algum erro. Gente, por favor, vamos falar sobre as coisas, vamos, sabe, ter o tato necessário em relação ao respeito, mas se alguma coisa ficar um pouquinho fora da linguagem considerada a mais correta, não é isso que te torna, né, uma pessoa preconceituosa, e não é isso que faz com que tu esteja reproduzindo a discriminação, sabe? Acho que esse medo que se criou em relação ao que é o mais correto também não contribui para o avanço dos debates que a gente está propondo, assim, né? Não sei se era Sabe, isso que é, falava. não, perdão. Sabe que agora a Cris Medeiros, aquela que era conselheira tutelar, e ela fala sobre o aumento do sofrimento, do padecimento dos adolescentes LGBT. E realmente, né, hoje a gente para pensar o jovem, ele está envolvido numa sociedade de rede, né, no campo virtual, e o campo virtual hoje é um terreno muito fértil, né, para esse discurso de ódio, para a intolerância. Então, realmente, né, se a gente parar para pensar, acho que a Cris traz aqui um ponto também que precisa ser discutido, né, que é a violência nas redes, que está afligindo de forma tão grande os nossos adolescentes, né? Mas sim, eu acho que eu concordo também com as tuas considerações sobre a gente buscar uma outra forma de resolução. O direito penal, eu lembro que, acho que era 10 anos atrás, eu concedi uma entrevista, acho que foi para um jornal de Novo Hamburgo ou São Leopoldo, perguntava se o que eu pensava sobre o enfrentamento, né, do racismo com o direito penal, né? E eu fui muito categórico em dizer que eu não acreditava na solução de qualquer tipo de problema social pelas mãos do direito penal. A gente sabe, enquanto pesquisador, enquanto criminalista, enfim, a importância do direito penal simbólico para determinadas pautas, né, determinadas temáticas, né? Mas agora ele tem se mostrado ao longo dessa caminhada civilizatória que nós temos pouco efetivo, né, para mudanças culturais, né? E aí estamos aí com esse cenário agora, né, uma decisão que é importante do Supremo Tribunal Federal, até porque ela toca num ponto que é a omissão legislativa em relação a fazer, e aqui nós estamos falando de uma omissão legislativa que já perdura há décadas, em tratar da criminalização da homofobia aqui, utilizando até um termo aqui que tu já mencionaste no início, olha, talvez a gente tenha que posicionar melhor essa linguagem, né?
E linguagem constrói o mundo, acho que tem razão quando tu fala assim, talvez a gente não tem que sair desse campo do patológico, né? Porque daqui a pouco nós estamos voltando lá ao determinismo biológico, né? E se é determinismo biológico, não tem solução, né? Então, o enfrentamento ficaria muito, muito difícil. Mas fecho o parênteses para essa pequena consideração, só voltando que eu achei muito importante o que a Cris Medeiros mencionou, né? Pois é, eu não estava nem vendo os comentários, na verdade, então não tinha reparado, desculpa, Cris. Eu acho realmente essa questão dos crimes cometidos na internet também muito delicada e algo recente, né? É muito difícil fazer prova de um crime que ocorreu no ambiente da internet. Acho que os procedimentos criminais, de modo geral, têm trabalhado para ver formas legítimas e que não gerem nulidades em relação às provas que possam ser produzidas em relação a esse ambiente, assim, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque, claro, é possível que se cometa muitos crimes nesse sentido, mas também, às vezes, é possível haver uma prevenção em relação a esse tipo de delito, né? Existem já algumas plataformas, softwares, assim, em que é possível fazer um rastreamento de quem são as pessoas que estão cometendo aqueles delitos, mesmo que às vezes sejam perfis fake, né? Esses perfis fake que se chamam de haters, enfim, que estão às vezes perseguindo pessoas na internet, figuras públicas, enfim, e esses são recursos que às vezes não são muito conhecidos, né? São softwares que já foram desenvolvidos e que é possível ter acesso para conhecer a identidade, inclusive, de quem está por trás desses perfis que não apresentam uma identidade na internet. Então, a partir disso, é possível averiguar, né, e encaminhar mesmo uma investigação nesse sentido. Claro que essa é uma prova difícil de produzir, como eu estava dizendo, né? Mas é isso, assim, né? A internet não é terra de ninguém. Então, às vezes parece esses debates, assim, eles parecem realmente não ter uma solução, porque os jovens não sabem disso, de modo geral, né, eu acho. Às vezes nem a gente que está convivendo no espaço jurídico sabe disso e sabe como produzir prova em relação a esse tipo de delito, mas existem essas alternativas e porque senão a gente cai num terreno obsoleto, assim, né, em que nada é possível ser feito, né, em que esses jovens, essas pessoas estão entregues a um espaço que cada vez cresce mais, assim, né, eu acho que é um caminho sem volta, o espaço da internet, a manifestação pública na internet, e agora ninguém pode se manifestar, não pode fazer nada sem que haja represália, sem que haja esses haters, assim, e que não pode ser feito nada em relação a isso, né? Acho que a tecnologia, com todas as vezes as ressalvas que podem ser feitas em relação a ela e ao desenvolvimento dela para assim, para entrar no direito, para as formas de policiamento preditivo, ou, enfim, ressalvas que geram outro debate, se a gente quiser fazer, mas todas as ressalvas possíveis em relação à tecnologia. Nesse sentido, a tecnologia tem desenvolvido recursos para que se possam desenvolver provas e possa se fazer prova nesse tipo de crime, nesse tipo de delito, nesse tipo de acontecimento mesmo, para que as pessoas não fiquem reféns, assim, né, dessas condutas mesmo, e para que a internet seja um espaço um pouco mais, assim, estável, para não dizer seguro, porque seguro, nada é seguro, né? Sim, eu tenho um colega, né, o Domingos Barroso da Costa, que hoje se encontra atuando nos tribunais superiores em Brasília, que ele fala, né, em redes antissociais, né? Não são redes sociais, né? E acho que esses aplicativos também, essas redes, têm uma responsabilidade, né? Porque a gente fala, chegar aí, claro, como tu bem disseste, geraria um outro debate,
mas nós temos a questão dos algoritmos, né? Existe uma possibilidade de fazer um controle sem que esse controle ele chegue no espaço da censura, né? Acho que existe esse equilíbrio dentro das redes sociais. Olha, pode bastante, mas não pode tudo. Existe acho que um pilar básico que nos sustenta em sociedade, que é a dignidade da pessoa humana, que exige aceitar a liberdade, não intervir na liberdade do outro, sob qualquer forma de coerção, que nós precisamos sempre estar vigilantes, né? E quando até eu falo em vigilância, teve um momento na minha vida que até eu cheguei à conclusão que todas as formas de preconceito, ela existe quase que, utilizando um linguajar de pesquisador, né, uma vigilância epistemológica, né? Nós temos que chegar ao ponto de debate, as pessoas entenderem que uma mudança cultural exige uma vigilância, quase que uma tecnologia de si lá do Foucault, né? Digo, olha, eu tenho que levantar de manhã cedo ou conviver em sociedade e eu preciso me policiar, né, para não ser preconceituoso, porque a sociedade, e aqui até lembrando do fato social, por exemplo, lá que foi descrito por Durkheim, o preconceito é um fato social e ele exerce uma forma de coerção sobre os indivíduos, né? Independente, muitas vezes, da vontade daquele indivíduo. Então, a gente acorda de manhã cedo, hoje aqui acordamos para tomar um mate, quando acessamos a rede, o preconceito ele já está de uma forma fluida, já está de todas as formas, e ele fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então, e aí, tocaste também lá no início, né? É preciso pensar em formas de debater, formas de conhecer, o conhecimento é saber das pessoas entenderem um pouco mais do tema, entenderem um pouco mais da linguagem, porque linguagem constrói o mundo. Talvez seja até uma ferramenta, talvez não, acho que a gente pode dizer que sim, né? É uma ferramenta muito mais eficaz daqui a pouco do que o próprio direito penal, né? Uma outra questão, Tamires, a gente tem notado, né, dentro do uma das faces aí do neoliberalismo, enfim, é um tema que eu tenho pensado, mas pensado ainda não em profundidade, mas nós temos essa onda conservadora, né? E é uma onda conservadora que tem uma estratégia, me parece, de certa forma, política, né, de trazer à tona esses preconceitos e essas violências contra a população LGBT. Como é que tu está enxergando esse cenário em relação vamos dizer, século XXI, quando nós achávamos que iríamos superar de alguma forma, algumas barreiras em direção ao não preconceito, à redução do preconceito. Daqui a pouco, nós nos deparamos com um cenário de estratégias, né, inclusive no campo político, de muito preconceito, né, de muita intolerância. Pois é, assim, agora com essa tua pergunta, eu lembrei de um debate que eu fazia justamente no dia do orgulho, né, com uma amiga, já participando de um debate juntas, assim, uma das perguntas foi nesse sentido, pensando assim, como está sendo a atuação dos movimentos sociais agora, nesse cenário de tanto conservadorismo e de avanço e de legitimidade dos discursos conservadores e de discursos de ódio, assim, né? Acho que é possível falar de uma legitimidade mesmo em relação ao governo e do estado de coisas que a gente está vivendo nesse momento para a legitimidade desses discursos de ódio e para as formas de violência. Então, a gente estava refletindo juntas, assim, como as coisas mudaram muito em relação à atuação dos movimentos sociais, por exemplo, depois da eleição de 2018. A eleição de 2018 apresentou um cenário de muito medo para todos nós, assim, falo de nós enquanto ativistas, sabe? A gente tinha um medo que ele não era direcionado a alguma coisa específica. A gente não tinha a menor ideia do que viria em relação àquele governo, né? Porque era um governo que apresentava esse tipo de discurso de um lado, mas ao mesmo tempo não tinha propostas de outro. Não apresentava o seu projeto
estruturante, né, do que faria em relação às políticas de Estado. Então, a gente tinha muito medo desses discursos de intolerância e da legitimidade que já naquela época se dava para esses discursos, mas não fazia a menor ideia do que ocorreria. Então, o cenário que se apresentou depois foi ainda diferente de tudo isso, porque chegou a pandemia, ficou tudo muito pior, porque a gente está se deparando com um cenário de muitas mortes e de aprofundamento das desigualdades e assim, das formas de preconceito também em sociedade. Se apresentou uma outra face do que a gente já vivia, porque agora a gente enxerga essas desigualdades de uma outra forma e elas chegam para a gente de uma outra maneira, né? São quem mais morre, quem mais está sendo atingido e vulnerabilizado por esse cenário genocida, assim, né? E que produz muitas mortes atualmente no Brasil, assim, né? Falando no Brasil. Então, acho que num primeiro momento, e pensando assim, nesses últimos 10, 11 anos de conquistas de direitos para a população LGBT, a gente tinha um cenário de ativismo que reivindicava muitas pautas e, a partir dessas reivindicações, conquistava muitas coisas no cenário das instituições de justiça, principalmente, né? As principais modificações que a gente tem em termos de garantia de direitos da população LGBT foram por decisões do STF, assim, para não dizer todas, assim, que algumas vieram do STJ ou de algum tipo de órgão do executivo, mas a maioria veio do STF. Então, o debate que mais está avançando e que mais está dando abertura mesmo para as reivindicações dos movimentos sociais tem sido o judiciário. Então, mesmo nesse espaço e mesmo os movimentos que já canalizavam sua energia para a reivindicação dessas pautas, tiveram que recuar naquele momento, em 2018, para se repensar e para ver como manteriam suas atividades, porque as pessoas tinham medo, inclusive, de continuar organizadas. Elas não sabiam, elas não tinham, às vezes, energia emocional para continuar naqueles espaços, sabe? Então, eu tenho a impressão que isso foi se organizando nesses últimos anos, assim, né? E agora, nesse momento, esses movimentos que reivindicavam e que durante muito tempo conquistaram muitos direitos, agora estão se consolidando novamente para poder ter uma organização efetiva e apresentar projetos, apresentar alternativas, articular as suas formas de reivindicação, né, por meio de advocacy ou de articulação com outras redes, com as instituições do Estado, enfim. E agora eu tenho a impressão que esses movimentos estão fazendo essas articulações para novamente conseguir provocar assim, né, o debate social e apresentar projetos com as limitações que a gente está encarando. Quer dizer, diminuíram os financiamentos públicos, por exemplo, os financiamentos de apoio à cultura, os financiamentos em relação a projetos sociais para ONGs, mas eles não acabaram. A gente pode criticar muito e dizer que tudo isso diminuiu muito, mas ainda tem alguns órgãos que apresentam essas alternativas e que possibilitam que esses espaços continuem atuando. Então, com isso, eu acho que esses espaços estão sobrevivendo e estão fazendo o que é possível com os espaços que são garantidos, sabe? Tipo, o conselho que existe direcionado à população LGBT municipal em cada cidade, o conselho que existe estadual, o espaço que existe de participação em alguma ação judicial, como a amicus curiae, em algo que está sendo debatido no STF ou em outros espaços, está se jogando, canalizando a energia que se tem nesse momento para essas questões específicas, para debater essas questões, porque eu tenho a impressão que a gente chegou no momento em que não adianta bater em algo que é gigante sozinho, sabe? A gente, tipo,
vamos falar num possível impeachment, sabe? No debate que tem se feito no Fora Bolsonaro, a gente vai ter um ato agora no dia 3, por exemplo, e que provavelmente vai reunir muitas pessoas, principalmente depois de ontem e do que tem sido revelado na CPI, mas os movimentos que antes pautavam e que continuam pautando, né, as reivindicações em relação a conquistas de direitos para a população LGBT, sozinhos, são minúsculos diante do Estado e diante do estado de coisas que tem acontecido em termos de executivo, em termos de projeto de governo. Então, assim, talvez essa mobilização social, que é de muito mais pessoas, de muito mais organizações, que é coletiva sobre que pauta esse impeachment e que tem tentado por meio de protestos, né? Esse já vai ser o terceiro protesto agora das últimas semanas em relação a isso. Talvez ela já consiga produzir uma modificação para tensionar o impeachment, mas talvez não. Então, essas organizações que pautam essa defesa de direitos para a população LGBT tem canalizado a energia em espaços específicos, em pautas específicas, onde é possível fazer algum tipo de modificação, entende? Diga uma coisa, Tamires, eu não sei se tu tem, imagino que sim, mas observar também que não se trata de um fenômeno que nós observamos apenas no Brasil. Me parece que nós fizemos um quadro mundial de muita intolerância, de muita violência contra a população LGBT. Se tu pudesse falar um pouquinho também como isso transcende as fronteiras nacionais, e até porque nós vivemos aí esse mundo sem fronteira, quase que uma desconexão de tempo e território, né? Como é que tem observado de uma forma mais ampla a questão da violência? Realmente, assim, né? Esse avanço conservador, ele não é percebido só no Brasil. Claro que o Brasil tem especiais características, né, em relação a esse contexto, mas certamente é possível falar de uma onda internacional. E novamente, assim, aqui eu trago os movimentos sociais, porque o que tem se feito também para conseguir seguir pautando e fazendo essas reivindicações é justamente manter articulações que não são só nacionais. Quer dizer, existe, às vezes, alguma proposta de financiamento de projetos de algum órgão internacional, né, de alguma empresa, ou algo nesse sentido, assim. Então, essas articulações continuam acontecendo para que esse tipo de ação seja possível. Ou então, estabelecendo alguma rede internacional de movimentos sociais. E aqui em Porto Alegre, eu sou voluntária na ONG Somos, e a gente faz parte, né, a ONG faz parte de uma rede de proteção a pessoas LGBTs em privação de liberdade, então, nas prisões. Então, esse debate tem se mantido a nível internacional para, de alguma maneira, tentar pautar essas questões e assegurar algum tipo de garantia para essa população em privação de liberdade, que às vezes passa por contextos de violação de direitos no sistema carcerário bem graves. Então, é claro que o conservadorismo avança para além das fronteiras, né? E ao mesmo tempo que o movimento de garantia de direitos, quando ocorreu, se a gente for falar, por exemplo, de Stonewall, né? Que já tem mais de 50 anos daquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos e que se espraiou, assim, né? Que atingiu outros lugares do mundo, chegou no Brasil, chegou na América Latina. Ao mesmo tempo, também os movimentos de conservadorismo acabam caminhando, se espraiando, assim, né? Então, isso chega no Brasil com essa roupagem brasileira, mas também está se manifestando em outros espaços, só que eu tenho a impressão, assim, né, que
os movimentos não recuam. A gente percebe essa movimentação de conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, segue tentando se articular para apresentar alternativas em relação a isso, assim. Perfeito. Nós estamos chegando mais ou menos no tempo que nós havíamos conversado para estabelecer o debate, uma hora e pouquinho, tivemos aquelas intercorrências iniciais, mas eu já novamente agradecendo, inclusive a paciência aí de ter esperado aí eu solucionar pelo menos razoavelmente os problemas tecnológicos, que a gente pudesse colocar no ar essa live, ela vai ficar disponível no feed da Defensoria Pública, no IGTV, até para que tu tenhas conhecimento. Recentemente, por proposta do Defensor-Geral e que foi acolhida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, alguns outros núcleos especializados foram criados, dentre eles o núcleo da diversidade sexual. Então, há tempo de discutir internamente na Defensoria Pública o quanto nós precisávamos de um núcleo especializado para discutir essa temática e fazer esse processo de acolhimento da população LGBT de uma forma mais específica. Então, acho que logo em seguida nós vamos ter, o núcleo sai de dentro do núcleo de direitos humanos, que era um grande guarda-chuva, né, que pegava várias temáticas e às vezes não conseguia atender de forma adequada. Então, acho que o debate internamente também, extra corporis, na Defensoria Pública, ele vai ser travado de uma forma mais intensa, pelo menos daqui para diante, né? Doutora Tamires, então, eu vou pedir para fazer as suas considerações finais e, mais uma vez, te agradecendo do fundo do coração por ter aceitado o convite e, mais uma vez, eu preciso dizer a paciência de aguentar aqui os problemas da tecnologia. Querido, eu que te agradeço novamente pelo convite, assim, eu realmente admiro muito a atuação da Defensoria Pública, fico muito feliz por ter participado, a gente ter tido a convicção de continuar, apesar das dificuldades tecnológicas do início. Tinha preparado ainda outras coisas para a gente conversar, mas o debate foi tomando outros rumos, então não deu para falar de tudo. É muita coisa mesmo, né? Eu fico realmente muito feliz em saber que foi criado esse núcleo especializado da diversidade sexual. Eu já achava incrível que houvesse um núcleo dos direitos humanos, aquele centro de referência, né? Agora com a pandemia, claro que tomou outro rumo isso, mas era uma atenção especial direcionada pela Defensoria Pública para essas pautas, que é realmente admirável. Claro que é papel das instituições de justiça pensar nisso, mas a gente sabe que não é tão comum, né? Então, eu realmente admiro a atuação da Defensoria Pública nesse sentido. Estou muito feliz da gente ter conseguido estabelecer esse encontro hoje e só tenho a agradecer, na verdade, e dizer que fico à disposição para o que vocês precisarem nesse sentido, para a implementação desse espaço, para conversar com os servidores, para estar junto no encaminhamento dessas pautas. Realmente tô muito contente. Obrigada. Tá bom. Eu te agradeço, então, mais uma vez. Foi uma verdadeira aula aqui, em um sentido amplo, né? Eu acho que nós precisamos continuar realizando esses debates. Eu acabei, no final, aqui deu um probleminha de som, alguma parte do teu encerramento eu não compreendi, mas eu acho que ele fica gravado tranquilamente, mas o problema hoje, a minha internet está bastante delicada. Te agradeço aqueles que nos acompanharam, já fica disponível no IGTV, no feed da Defensoria Pública, essa nossa conversa. Espero que tu fiques bem aí nesse período de pandemia, nesse período muito difícil pelo qual a humanidade está passando. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, até mais.